Tarde, tudo bem? Hoje pela manhã eu tomei café da manhã com alguns amigos numa padaria aqui do bairro, conversamos por cerca de 1 hora sobre os mais diversos temas e esse é o normal para as minhas sextas-feiras. O que não é normal é o tom do debate, como no tom em que o debate foi hoje, o calor da conversa, mas isso acontece porque hoje apareceu lá um amigo que raras vezes aparece, mas quando aparece sempre o debate com ele é um tom acima, é um pouco mais forte, mais firme. Esse meu amigo, ele tem uma dificuldade de comunicação muito grande, ele não consegue verbalizar com clareza as coisas que ele pensa, as coisas que ele quer falar, ele não consegue transmitir aquilo que ele realmente está sentindo, pensando sobre as coisas, enfim, ele também não tem muita preocupação com o receptor. E aí essa combinação de falta de preocupação com o receptor, mas a dificuldade de verbalizar o que ele realmente está pensando, acaba por alinhar a imagem dele à imagem de uma pessoa homofóbica, de uma pessoa racista, preconceituosa, machista, coisas que eu sei que ele não é. Mas como o mundo hoje vive nessa coisa de apontar o dedo, de acusar, as pessoas acusam ele dessas coisas, descontextualizam algumas coisas que ele diz, em outras vezes, na maioria das vezes, ele realmente coloca as coisas descontextualizadas, enfim. Então fica dessa forma, fica uma pessoa taxada de mal educada, de intolerante e tal, mas eu sei que ele não é. Eu sei que ele é um bom homem e que apenas tem dificuldade de comunicação. Hoje a gente conversava sobre trabalho e conversando sobre trabalho, falávamos sobre trabalho infantil e ele foi taxativo em dizer que não vê problema nenhum no trabalho infantil, que inclusive ele trabalhou ainda com 9 anos no sítio da família, colhendo frutas, ainda no sítio da família menor de idade, aprendeu a dirigir no trator da família, ainda no sítio da família deu o primeiro tiro e que isso não lhe causou nenhum prejuízo, não lhe trouxe nenhum dano e que essa geração atual de crianças e adolescentes é muito mimada, muito super protegida, muito mal educada, por isso que está aquém do desenvolvimento que nós tivemos quando éramos adolescentes, quando éramos crianças. Eu gostaria de pontuar algumas falas do meu amigo, mas eu não discordo de nenhuma delas, eu concordo com tudo que ele disse. Primeiro, na questão das crianças serem mal educadas, mimadas e super protegidas, é preciso pontuar que se uma criança é mimada, é culpa dela? Não é culpa dela, é culpa de quem mimou. Se uma criança é super protegida, um adolescente é super protegido, a culpa é dele? A culpa é de quem super protegeu. Inclusive, adolescentes não gostam de super proteção. Nós é que insistimos em super protegê-los. Se uma criança é mal educada, muito culpa é nossa. Porque tivemos tão boa educação, uma educação de tão boa qualidade e não conseguimos transmitir essa educação para os nossos filhos, esses princípios para os nossos filhos. E aí temos essa geração com esses problemas todos. Então, essa geração, na verdade, é vítima de nós. Mas tudo bem. Pontuando isso, quanto ao trabalho infantil, eu não vejo problema nenhum em uma criança que está matriculada numa escola, frequentando regularmente as aulas, que tem acesso a boa alimentação quando chega em casa, que tem acesso ao papai e à mamãe em casa, a uma casa para descansar, uma cama para dormir com decência, que tem acesso a se socializar com as pessoas no seu entorno, e essa criança, num determinado momento do dia, depois de ter tido acesso a todas essas coisas, e ao trabalho do papai, aprender o ofício de consertar sapatos, por exemplo, ou o trabalho da mamãe, aprender o ofício lá na costuraria da mamãe de costurar uma roupa, de carregar um tecido e tal, não vejo problema nenhum dessa criança ir ao comércio da família, aprender como se atende o público de modo geral, sei lá, na lanchonete da família, na loja de material, enfim, não vejo problema nenhum nisso, assim como não vejo problema nenhum em um jovem adolescente acompanhado do pai, acompanhado de um instrutor, num clube de tiro ou num campo, dar o primeiro tiro dele com 15, 16 anos, não vejo problema nisso. Eu vejo problema em uma criança que não está matriculada na escola, não está alfabetizada, que não tem acesso a boa alimentação, que não tem acesso a um lugar para dormir, que não tem acesso ao papai e à mamãe, e ainda assim tenha que trabalhar em escala exaustiva, que tenha que trabalhar de forma quase escrava, às vezes tendo até que pagar para descansar em algum lugar. Aí eu vejo problema, e isso acontece nos mais diversos lugares do Brasil. Eu vejo problema em um adolescente com 15, 16 anos já está por aí dando tiros, quando esse tiro não é um tiro esportivo, um tiro de aprendizado, e sim um tiro para matar ou para sobreviver, porque ele já foi abraçado pela criminalidade que abraça a maioria dos nossos jovens hoje em dia, né? Então, é preciso pontuar essas coisas. Então a minha opinião é a mesma do meu amigo, apenas a gente diverge quanto a trabalho com a família, trabalho de aprendizado, trabalho de exemplo e trabalho forçado, trabalho de quase que escravo, que é o que acontece no Brasil, no trabalho infantil. Meu amigo não sabe pontuar essas coisas.
eu não vejo problema nenhum em ele ter essa opinião, apenas ele não sabe contextualizar. Eu tenho a mesma opinião que ele e penso totalmente diferente dele. Eu também não sei por que cargas d'água a gente estava falando sobre trabalho e ao invés de falar sobre os 14 milhões de desempregados, a gente vai falar sobre que não vê problema em uma criança trabalhar. Nesse país, se for trabalho decente, trabalho honesto, nem os adultos estão conseguindo trabalhar, muito menos as crianças. Fora isso, eu só queria lembrar, e é bem importante lembrar, que às vezes as coisas mais simbólicas acabam por ser perigosas. Quando a gente era jovem, esse meu amigo só pensava em ser presidente da República, falava que ia ser presidente da República. Já imaginou o estrago que ele faria se conseguisse ser presidente da República, com toda essa dificuldade de se comunicar? Mas não há de ser nada. Vamos torcer para que tudo dê certo. Boa tarde.